Muito boa tarde a você, seguidor do Portal A Rede. Voltamos com mais uma live nessa terça-feira, dia 16 de outubro, para falar de um caso muito importante, né? Um alerta para você, mulher, né? Ainda mais esse mês de conscientização contra o câncer, para falar de uma relação que também afeta muitas mulheres, que é a relação do câncer de ovário com o câncer de mama, e por isso a gente recebe aqui nos estúdios do Portal A Rede uma advogada aqui de Ponta Grossa para contar uma história muito bacana pra gente, uma história de superação que envolveu a vida profissional dela também, a vida acadêmica. Por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios nessa terça-feira a advogada Kézia Franco aqui de Ponta Grossa para contar um pouco dessa história muito legal que a gente estava conversando antes, né? Uma história de superação muito bacana. Então, Kézia, gostaria que você começasse falando sobre como é que a tua vida, né, até você descobrir esse caso de câncer, né, você já cursava a faculdade, contasse um pouquinho da tua vida antes de descobrir o câncer. Boa tarde a todos. Muito bem, esse, né, é um mês muito importante para nós mulheres, a conscientização do câncer de mama, Outubro Rosa, e assim, antes de eu descobrir essa história do câncer, minha vida era uma vida acadêmica muito agitada, né? Eu trabalhava, estudava e realmente, como a maioria das mulheres, né, não tinha tempo para quase nada. E até mesmo de ir até um médico, um especialista, para estar observando essa questão da saúde, né? O câncer, ele realmente me pegou assim muito desprevenida, mas ainda bem no início, né? Mas o fato é que eu descobri um pouco bem cedo, na verdade, o que isso se tornou o tratamento um pouquinho mais célere e bem vantajoso para mim, para minha saúde, né? Você estava até conversando, você falou que descobriu o câncer de uma maneira inusitada, vamos dizer assim, né? Num exame de rotina. Exatamente. Né? A minha vontade era engravidar, né? Eu estava no meu último ano do curso de Direito e então eu procurei a doutora Fabiane Sloboda e para estar fazendo os exames de rotina, ver se realmente não tinha nada que influenciasse numa futura gravidez, e a gente acabou descobrindo, né, o câncer. A princípio era um cisto, né? Depois a doutora me alertou que provavelmente poderia ser um tumor, mas infelizmente a gente descobriu que era um câncer. Foi em janeiro do ano passado, não é isso? Isso, foi em janeiro do ano passado. E como você estava no último ano da faculdade, né? Tava aquele pensamento de ter um filho na sequência. Como é que foi esse choque para você ter que mudar essa sua vida, né? Seus planos? E também como é que foi conciliar isso durante o ano, porque você precisava terminar a sua faculdade que está fazendo, né? Exatamente, assim, não foi fácil a gente enfrentar um câncer, né? Quando você vê a palavra simplesmente de um câncer, ainda mais uma pessoa jovem, assim como eu, mexe com a sua estrutura, na verdade, e você tem que ter, assim, muita fé, muita força de vontade para você continuar. No meu último ano, a primeira coisa que eu pensei, além da minha família, como a minha família iria reagir, em relação à minha faculdade. Eu falei, e agora, o que vai acontecer? Não termino a faculdade, mas realmente era um sonho para mim, né? Então, eu falei, não, vamos lá, vamos ter força de vontade. Meus professores me ajudaram bastante e meus colegas também da faculdade, e eu, assim, consegui realizar esse sonho, né? Cursar o curso de Direito. Fiz o TCC, o último ano, né? Não foi fácil, eu fiquei aí uns 2 meses afastada da faculdade, né? Questão de provas, matérias, tudo acumula, né? Não é fácil, na verdade. Mas eu tive bastante apoio da minha família, apoio dos meus amigos, e que me ajudaram aí a realizar esse sonho. Você teve que fazer cirurgias durante o ano passado, né? Como é que foi esse processo? Exatamente. Em meados de maio, né, do ano passado, eu me submeti a uma cirurgia para retirada do ovário, que até então, do ovário esquerdo, até então a gente não sabia que era um câncer, né? Era para tirar um cisto. E foi feita a cirurgia, nós tiramos, então só aí eu já fiquei 1 mês afastada da faculdade. Posteriormente, quando veio o laudo, né, da patologia, veio acusando adenocarcinoma, né, um tumor maligno, e então a gente teve que fazer a retirada de todo o útero, o ovário e tudo aquilo que influenciaria
na progressão desse câncer, né? A gente estava até falando que tem relação entre o câncer de mama e o câncer de ovário, né? Que um câncer de ovário pode ser uma predisposição, né, de útero, pode ser uma predisposição ao câncer de mama, né? Isso, na verdade, assim, pelo que, né, eu estudei direito, né, mas eu acredito que muitas das médicas e médicos que são, né, bem mais capacitados do que eu posso explicar isso, foi um câncer que fez com que a Angelina Jolie tirasse, né, a mama, tirasse os ovários, para que não houvesse nenhuma complicação em relação a ela, né? É feito 2 exames, tanto que eu estou fazendo esses exames também, acompanhando tudo após, e esses 2 exames, BRCA1 e 2, ele vem e detecta, né, essa mutação genética, a predisposição do câncer de mama e de ovário, né? Mas como foi o seu caso para vocês também? Eles te deram uma recomendação nesse sentido? Ou... Na realidade, assim, quando a gente finaliza, né, o tratamento do câncer, eu fiz 6 sessões de quimioterapia. Após isso, eu tive que fazer esses exames, né, os exames de acompanhamento. Né? Então, assim, em relação ao câncer, eu já não tenho mais nada, foi feita a quimioterapia, então a gente faz esse exame para ver se não tem algum risco de desenvolver um câncer futuramente, em especial o de mama, né? Que é muito importante a gente tá vendo essa questão. Durante esse processo, né, também você teve um marco muito importante na tua vida, que foi fazer o exame da OAB 3 vezes depois que você estava fazendo o TCC, né? Fez o TCC antecipado, depois fez o exame da OAB. Como é que foi fazer o exame, se preparar o exame no meio de todo esse caos, assim, pessoalmente falando? Então, esse foi um caso bem interessante, porque eu não iria fazer o exame da OAB. Realmente, era um ano muito turbulento para mim, né? E eu pensei comigo, não tenho capacidade para fazer um exame nesse momento, porque te exige muito conhecimento. Quando a gente faz uma quimioterapia, que é o meu caso, eu fiz 6 sessões, mas no exame da ordem eu estava fazendo a minha primeira fase, eu estava fazendo a minha primeira quimioterapia. E ela mexe com um pouco da tua memória, você fica não só assim fragilizada em termos de um tratamento de câncer, como a tua memória mesmo, ela fica fragilizada pelos produtos que são utilizados na quimioterapia. Então eu pensei, não vou fazer. Porém, né, meu marido pagou a taxa, então assim, já estava pago. Então, como não vou fazer, né, não vamos jogar dinheiro fora, fui fazer. Estudei um pouquinho antes, me preparei, mas fui assim com a consciência limpa e tranquila que se eu não passasse, ano que vem, né, no ano seguinte eu ia tentar novamente e vamos ver o que ia dar, né? Mas graças a Deus tive muita força de vontade, muita fé em Deus, que o que realmente a gente precisa mais para enfrentar o câncer, né? E fui prestar o exame da ordem. Prestei, fiz as perguntas e tal, fiquei o dia todo lá. E ao final, eles sempre liberam, né, o resultado, eu fui aprovada. Quanto então, foi assim, imediato esse resultado? Como é que foi isso? Então, o exame da ordem, ele geralmente, ele dá o resultado, o gabarito preliminar, né? Então, foi às 8 horas da noite, eu tinha quase chego em casa, então a gente foi conferir, né, esse resultado e eu havia passado das 40 questões que precisava para ser aprovada. E, assim, foi um motivo de muita alegria, né? Porque foi como se fosse um presente de Deus mesmo, para eu estar enfrentando com mais força, mais garra esse período. Você falou que era em novembro do ano passado, quando você fez o exame, você estava na primeira sessão. Até quando você continua o tratamento da quimioterapia, fazendo sessões? Então, as minhas sessões eram feitas a cada 21 dias. Então, eu tinha uma semana para me recuperar e 2 para agir normalmente e fazer aquilo que eu tinha que fazer no dia a dia. E então foram 6 ciclos e eu finalizei em fevereiro desse ano. Esse ano foi a minha último ciclo de quimioterapia, que foi o dia que saiu a aprovação do exame da OAB da segunda fase e que então eu pude comemorar. E depois desse, né, de você ter terminado os exames, você teve outra boa notícia recentemente, né? Que você teve como fazer do seu próprio escritório, né? Exatamente. Então, Deus, assim, de lá pra cá tem me presenteado, né? Com tudo isso, né? Eu acho que, sim, foi uma vitória, um presente mesmo enviado por Deus,
para dizer assim, não desanime, eu tô aqui com você. Recentemente eu abri meu escritório, como você falou, né, ali pertinho do shopping, e de lá para cá é só alegria mesmo. Quer dizer, muitas pessoas falam que o apoio de pessoas próximas é muito importante nesse caso de câncer. Como é que foi no teu caso? Como é que você sentiu o apoio de seus amigos, familiares, pessoas que convivem com você para te ajudarem nessa batalha? Sim, realmente os familiares, amigos, eles ajudam muito a gente. O meu esposo, ele já passou por isso. Então, o que me deu maior suporte em tudo isso, além dos meus pais, foi mais o meu esposo. Ele, quando a gente se conheceu, ele era viúvo, a esposa dele havia falecido de um câncer de mama. Então, assim, ele já havia passado por essa trajetória, né? Só que com o resultado da perda dela. Mas, assim, ele me deu muito suporte e a questão da família é essencial. Quando você tem pessoas que te ajudam, te dão maior apoio em todos os teus projetos e sonhos, tudo dá certo, tudo melhor, né? Sem falar a questão da fé, né? Tendo fé, tendo força de vontade, a gente vence. Quer dizer, para a gente finalizar, eu gostaria que você fizesse esse alerta para as mulheres que estão nos acompanhando aqui no Portal A Rede, falasse a importância de se conscientizar para se prevenir não só para o câncer de mama, para o câncer de ovário e para os outros tipos de câncer, né? Para que as mulheres estejam sempre preocupadas com a saúde. Sim, realmente, esse mês é um marco, né, da nossa vida de mulher, então é muito importante a gente estar aí indo ao médico, fazendo preventivo, se precavendo, porque afinal é a nossa saúde, né? É importante ressaltar que você que assim não possui um meio, antigamente eu pensava isso, eu vou num postinho, mas eu não sou bem atendida, mas vá, dá um jeito, eu acredito e eu sou, né, fruto aí dessas sessões de quimioterapia e a gente consegue, no final sempre dá tudo certo. Maravilha, Kézia, a gente agradece por você ter vindo aqui contar um pouco dessa história, o espaço está sempre aberto para você voltar aqui, quem sabe com mais notícias boas como essas. Com certeza, obrigada. Muito obrigado, Kézia, obrigado também a vocês todos que nos acompanham, lembrando que essa campanha no Outubro Rosa é um oferecimento do Portal A Rede, do Jornal da Manhã também, com parceria com as lojas da Carmen Stephens aqui de Ponta Grossa, para a gente tratar muito desses casos muito importantes nesse mês de conscientização contra o câncer de mama e demais tipos de câncer que atingem as mulheres do Brasil. A gente agradece a sua audiência, lembrando, claro, para vocês seguirem as nossas redes sociais no Facebook, no YouTube, também no Instagram e no Twitter. Obrigado pela sua audiência.